Salve galera! Bem-vindo! Esse é o Teacher's Talk começando nesse dia 30 de maio de 2020 e hoje um Teacher's Talk super especial com o músico e professor Valgério Gianotto, diretamente da Indaiatuba querida. Ei Val, boa noite, meu bem! Boa noite para todo mundo, para você, beijão, Saudades, saudades. saudades, muitas saudades. Que bom que você conseguiu arrumar um tempo na sua super ocupada agenda para estar com a gente aqui essa noite no Teacher's Talk, fazendo, enfim, falando um pouco sobre música, sobre professor, sobre educação, sobre esses assuntos que a gente gosta muito. E aí, meu bem, como você tá? Maravilha. Tô legal, trabalhando, pessoal. Acho que a gente em casa, né? Essa Aham. coisa de em casa, acho que a gente tem, assim, que nem você falou da agenda, né? Faz uns dias que a gente tá conversando para conseguir esse horário, né? Poxa, nem me fala. Fico muito agradecido. A gente tem aprendido muito nesse tempo aqui, eu tive que me adaptar a muitas coisas. Aham. Realmente, agora, depois de 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses, que a gente está conseguindo engrenar novamente aí, organizar a vida, porque ficou bem tudo para tendo que acontecer rapidamente. Uhum. Então a gente teve que se adaptar a muita coisa, né? Com Mas tá, tá, certeza, tá indo. Eu tô muito feliz. com certeza. Você está trabalhando, você está normal, né? A vida assim, não parou. Você está produzindo, está dando aula, está tocando, tudo junto ao mesmo tempo, como sempre. Tudo, tudo, Tudo. tudo. Na verdade, acho que a produção aumentou muito, né? A demanda aumentou muito porque precisa fornecer aulas, fazer aulas, os horários têm que ser mais rigorosos, assim, por causa da prestação de contas. Então, uma série de coisas que a gente fazia de uma forma mais espontânea, Uhum. agora está tendo que ser mais regrada. Por um lado, acho positivo isso, né? Uhum. Eu só vejo um pouco de temo um pouco que passando toda essa pandemia, todas as coisas comecem a se reestruturar novamente, Sim. que não acumule, além do que a gente já está fazendo, acumule ainda mais o presencial, né? Então, isso aí vai ter que ser. As pessoas também que estão nas organizações vão ter que compreender a natureza das coisas, né? Que senão vai ficar 24 horas, não vai ser mais possível. A gente Vai vai ter que ficar que nem o realmente Facebook, né? precisar, vinte e né? quatro horas no ar. É, É, é verdade. Eu quero convidar para todo mundo que estiver assistindo. Hoje o Teacher's Talk não está indo pelo YouTube, a gente só está fazendo pelo Facebook, porque ainda estamos nessa fase de experimentação. A gente está numa fase de expiação e o Teacher's Talk está numa fase de experimentação, porque a gente está descobrindo qual é a melhor ferramenta para levar o melhor programa para quem está nos assistindo. E eu peço que, se você chegou agora, você acabou de entrar aqui no Teacher's Talk, que está indo ao vivo no Facebook, pode comentar, pode mandar uma mensagem, pode fazer uma pergunta. A gente vai ficar super feliz com a sua participação. Bom, Val, vamos começar do começo, né? Esse programa foi pensado para a gente poder usar esse espaço, porque hoje tá, como a vida tá tão complicada e a gente teve essa mudança aí de tudo, o Teacher's Talk realmente se propõe a fazer uma conversa entre professores, né? Ele começou numa versão em inglês e a gente começou fazendo essa versão em português, que foi uma necessidade que a gente encontrou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como professor. Vamos começar sobre isso, porque o Valgério também é professor. Como que é o seu trabalho de professor, Val? então, hoje eu já posso dizer que um pouquinho, digamos assim, a gente mudou um pouquinho, né, agora. Porque eu sempre tive que dar aulas presenciais e quase sempre individual, quase sempre individual. Uhum, Então, cada aluno tem um tipo de andamento, de produtividade, de personalidade. Então, isso tudo é trabalhado muito, muito individual e assim, nessa coisa presencial. uhum, Agora, eu estou tendo que aplicar uma coisa que é mais coletiva. Não que as aulas sejam coletivas, ainda continuo dando aulas individuais, mas eu percebi que a gente consegue alinhar mais a produtividade com a metodologia.
né? Então, uma coisa que eu já desconfiava há algum tempo. Você sabe que eu tentei já montar um curso, a gente começou até a fazer isso. No entanto, com o intuito de ensinar pessoas à distância, que estão... por exemplo, eu sempre usava uma coisa ligada a denominações religiosas. Às vezes as pessoas querem montar um grupo, montar uma orquestra, mas assim, o cara não consegue se locomover porque mora numa cidade distante dos centros que tem esse tipo de informação para oferecer. Então, que a gente levasse em forma de vídeo, de aulas, né? E com uma consultoria online. Isso já há algum tempo, coisa de acho que 5 anos atrás que eu venho. Já tenho amigos que fazem isso há muito tempo, mas agora eu estou tendo essa experiência e podendo também comprovar o que funciona e o que às vezes a gente pensou que funcionasse e não funciona. Então, está sendo normal. Na verdade, a coisa continua normal, só que de uma outra forma, de um outro ponto de vista, né? Então, acho que tem muito a acrescentar nesse meu lado de instrutor, digamos assim, né? Sim, e quanto tempo faz, na verdade, vamos dar um salve aqui para quem já está chegando, Sérgio Roquete. Sérgio, a gente está tentando melhorar aí, ver se fala, ver se melhorou. Obrigada por estar aqui conosco. Sérgio Roquete é do nosso Live Leve, e nessa semana o Valgério vai estar por lá também. O Sérgio e o Bado têm feito. Uhum. O Sérgio Bado tem feito aí um trabalho super bacana de trazer convidados legais também para a gente aproveitar esse tempo de retiro, né? Um retiro forçado e conhecer gente nova e fazer papos interessantes. Também está conosco o Ivan e a Adriana. Adriana, meu amor, te amo. Quando foi que você começou a dar aula, Val? Quando que isso aconteceu? Eu acho que eu comecei logo no início da minha carreira, né? Assim, eu coloco um ponto determinante na minha jornada musical, quando digamos assim, eu comecei a investir 100% do meu tempo, da minha vida, do meu estudo, na música. Isso foi por volta de 21 anos. Uhum. Então, já está indo para 33 anos. Praticamente, eu falo até... Eu comentei esse dia, eu vi aqui o maestro Ricardo Michelino, aqui da corporação lá de Artur Nogueira, né? É. Que a corporação é dia 24 de junho, né? Eu falo que no dia 24 de junho foi o último dia que eu estava ligado à empresa que eu trabalhava e eu deixei de fazer todas as outras coisas que eu tinha estudado para me dedicar 100% à música. Então, isso já tem 33 anos. E imediatamente, na verdade, eu comecei a dar aula, porque era o jeito que eu tinha também de levantar um dinheirinho aí para poder manter a minha vida de estudante, né? Uhum. Mas eu tive uma carreira, assim, um pouco período que eu me dediquei, eu consegui ter assim, uma boa sorte e uma ascensão muito rápida, né, na música profissional. Em poucos anos, assim, até nesse tempo que a gente fica mais aqui conosco mesmo, a gente consegue parar e enxergar um pouquinho, olhar para trás e ver quanta coisa a gente fez ou deixou de fazer. Então, desde o do início, eu comecei a trabalhar com alunos, né? E eu acho que em 98 foi assim a maior, digamos assim, desafio que eu enfrentei, foi uma barreira incrível, que foi na implantação do projeto Guri aqui na cidade de Indaiatuba. E quando eu vi aquela molecada, eu falei, e agora? Foi uma coisa assim, uma sensação que eu jamais vou esquecer. Eu falei, e agora? Uhum. E eu dei uma respirada a fundo e fui. E uma das coisas que eu fico muito feliz que de vez em quando a gente encontra os pais desses alunos que hoje já são adultos e têm família, têm tudo, Uhum. e eles, algum tempo atrás, encontrei um desses senhores, e ele falou assim, acho que você não está se lembrando de mim, professor, mas eu devo muito a você. Eu falei, a mim? Você foi uma figura muito importante na adolescência da minha filha, né? Uhum.
foi assim, um período que acrescentou muito nela como pessoa. Dentro de casa as coisas se transformaram. Por isso que eu acompanho até hoje o trabalho musical de todo mundo, e eu fico muito feliz em encontrar no caso ele já me disse senhor, né? Sim. Então, então eu fiquei muito feliz com isso, né? E é o que realmente eu acho que a gente tem feito, né? Todo mundo que é educador, não apenas eu, mas assim, todo mundo que é educador, ele acrescenta muito na vida das pessoas, e principalmente nesse período de adolescência, né? De juventude. Mas você ainda está trabalhando nesses espaços assim, Indaiatuba de 98 para cá, acho que triplicou de tamanho e também É, trabalho, obviamente. é, eu, eu fiquei, bom, Você ficou um tempo você fora? conhece bastante, né, da história, assim, da nossa trajetória aqui em Indaiatuba. Hã? Eu fiquei do período de 2000 até 2000, até o ano passado, praticamente, fora dando aulas particulares. Eu nunca deixei de dar aula particular aqui em Indaiatuba, Aham. né, para poucos alunos. Mas agora eu fui convidado a dar aula para os contrabaixistas da Orquestra Jovem. Isso para mim tem sido um motivo de imensa alegria. Uhum. E eu lamento porque assim eu estou vendo minha turminha aí avançando bastante, aí estou muito feliz, né? Uma turminha boa aí que tem avançado bastante. Uhum. Vem vindo o reconhecimento da direção da orquestra, né? Da escola. Sim. Então eu fico muito feliz em poder estar contribuindo novamente. Se não Aqui em Dayatuba, que é uma cidade que a gente tem um carinho especial, porque eu sou daqui, nasci aqui, e sempre desenvolvi Somos. muito do meu trabalho aqui, né? Somos de Indaiatuba, né, Val? Indaiatuba está É, oficialmente na minha vida. E com esse trabalho que você começou lá, já faz, sei lá, quantos anos isso? 98, 2008, não, 18, 20, 98 foi do Guri, foi o mas antes guri. eu já dava aula aqui, né? Uhum. Desde 90, assim, desde 89 eu já tenho alunos, né? Desde 89. E como que é a procura, assim? Os alunos se interessam pelo seu instrumento? Aliás, fala um pouco sobre o seu instrumento. Além de professor, você também é instrumentista. Vamos ficar É, focando no professor. Você dá aula de que instrumento? Para eu dou aula, quem não sabe de você é, aqui, né? eu sou contrabaixista, então o meu instrumento principal é o contrabaixo, Uhum. né? E porque também na orquestra, tantos anos de orquestra, ainda sou ligado à orquestra de Indaiatuba. Eu faço hoje como músico convidado, mas na Orquestra Sinfônica de Limeira eu já tenho 13, Uhum. 13 não, 12 anos completados lá, Uhum. né? Eu entrei em 2008, isso aí, 12 anos. Então, muita gente já passou por lá, já foi para a faculdade, já foi para o exterior, Uhum. e tem muitos alunos, assim, até mando um grande abraço para o maestro Rodrigo Miller. Parabéns, maestro, por todo o seu empenho aí para segurar essa bronca que a gente sabe que não é fácil, né? O maestro Rodrigo Miller foi o oboísta junto comigo lá no trabalho na banda sinfônica do estado de São Paulo por durante anos, e já faz 12 anos que eu tô lá nesse trabalho com eles todos lá, né? Uhum. Aí, a partir de 2017, eu comecei a colaborar também com o final, né, a extinção da Banda Sinfônica do Estado. Fui convidado pelo maestro Ricardo Miquelino para contribuir lá no trabalho de Arthur Nogueira também, que hoje a cidade atende 100%, olha que coisa interessante, 100% dos alunos da rede pública. Uau! 100%, 100%, É né? inédito. Acho que é inédito. Eu acho que é a única cidade do mundo, eu tenho essa impressão, né? Então também deixo assim um grande abraço, muito obrigado por acreditar no meu trabalho. A gente tem contribuído bastante, tem feito boas coisas lá. Não é o meu curso, assim, existem instrumentos menores para criança, Sim. mas eu nunca vi nenhum aqui no Brasil, sabe? É interessante isso, né? Eu até já sugeri que a gente tenha esses instrumentos para poder dar aula para as crianças a partir de 9, 10 anos. Uhum. Normalmente eles começam a estudar com 11, 12 anos, porque já tem tamanho, né? Uhum. Para poder tocar.
já tem muito menino, exemplo do Gaudier, né? Uns moleque grande para danar. Pois O é. Davi tá gigante também, com a mão maior que a minha já tocando. Ai, que saudade. Então, então assim, mas se não, com certeza eu teria alunos com uma idade assim, de iniciante mesmo, de 9, 10 anos, né? Qual que é a Mas diferença? Qual que é a diferença principal que você poderia apontar assim entre o contrabaixo e o violoncelo, por exemplo, que por causa do tamanho, né? Então assim, dá para a criança começar a aprender a tocar um violoncelo ou não? Não rola. rola, mas também tem instrumentos menores, né? A gente já viu aí até, eu tinha um amigo que até tocou na Orquestra Câmara na primeira formação, Uhum, que ele tinha um instrumento menor, ele tocou anos com aquele instrumento na orquestra, uhum, né? Mas era um instrumento menor que ele tinha adquirido quando ele era garoto. A família dele toda é de músico, lá do Rio de Janeiro, e os irmãos tocam aqui na Sinfônica de Campinas já desde muitos, muitos anos. sim. Então, ele tinha um instrumento menor e ele usou isso até ele ser homem, né? Hum. Então, conseguiu. Mas, assim, mesmo para o violoncelo, o ideal é que tenha os instrumentos menores também para as Adaptado para criança, que crianças, nem o né? violino, né? O violino também tem violino pequeno para, ou seja, Tem, tem, tem que ser. tem. Então, mas é muito mais fácil você encontrar instrumentos menores da família das cordas, como o violino, viola e violoncelo, Uhum, do que o contrabaixo, né? uhum. E, que nem nos Estados Unidos, na Alemanha, isso daí é comum. No Japão, então, nem se fale. Você vê cada molequinho lá esmirilhando, assim, tocando num nível excepcional, Uhum, com 9, 10 anos de idade, né? sim. E como que funcionou? A Deise está assistindo a gente agora, Deise Barnabé, um beijo. É, então, Val, e como que funcionou assim a sua? O que foi que te despertou essa coisa de. Porque, lógico, ser músico no Brasil já é uma coisa rara. Ser músico de orquestra, tocar contrabaixo, pelo amor de Deus, você está completamente fora das estatísticas, né? Como é que foi? O que te despertou esse desejo? Já que você falou Ah, de mãe, deixa eu só fazer uma coisa, né? Hoje vai ter uma live do Gaudier. Ele vai tocar Never Underestimate a Mother, Listen System of a Down. Tô aqui com uma camiseta que ele me deu e ele vai fazer uma live daqui a pouco com a banda dele. Meu amor, minha vida, Gaudier, te amo. O que legal. foi, então, meu bem, que te despertou, assim, essa coisa de... Ah, eu não sei, né, direito, sinceramente, porque assim, tem um ditado, assim, cada vez a gente chega à conclusão que os ditados populares são exatos, né? Certo, É uma são. ciência exata. Então, eu falo assim, que é um instrumento que escolhe a gente, não a gente que escolhe o instrumento. A princípio, eu comecei com violão, por volta dos 13 anos, É, mas estudei um pouco de violão, muito pouco mesmo, e parti para o contrabaixo elétrico, né? O baixo elétrico. sim. E daí, quando eu comecei a estudar com o maestro Marcelo Martins, Hum, ele começou a me apresentar gravações de orquestra, a história da música e coisa e tal, e eu cismei, falei, pô, o que você acha de eu encarar esse negócio aí? hum. Ele falou, pô, cara, legal pra caramba. E até esses dias atrás ele me confessou que quando eu falei que tinha comprado o contrabaixo, deu um desespero nele. Ele falou, nossa, eu fui responsável por isso também, né? Verdade? Eu não sabia dessa história. Essa é nova. É, aí eu fiquei sabendo que no Conservatório de Salto, cidade vizinha aqui, Hum, tinha lá um professor de contrabaixo. E eu fiz inscrição, fiz o teste, entrei lá para a escola é. e me tornei, além de um grande discípulo desse professor, um grandíssimo amigo. Foi uma pessoa que eu tenho, ele é falecido já desde 2000, Daniel? mas eu não existe. Não, o Daniel faleceu. Então, ele que depois me apresentou, o Daniel, foi o senhor Antônio Francisco Estopa, uma Ok. figura sensacional, e tinha duas coisas em comum entre a gente, né? Ele era mecânico e músico, e eu também, no início dos meus estudos, eu fui mecânico, Uhum, né? Sou mecânico, na verdade, porque a mecânica é uma ciência que a gente acaba
assim, Traz para para a vida, sempre, né? é. Você pode não estar trabalhando naquilo, mas eu fui ferramenteiro durante alguns 6 anos da minha vida, tempo de escola que eu trabalhei na empresa, e sinceramente é um trabalho que eu adorava fazer também, né? Mas a música falou mais forte no meu coração e eu fiz essa tentativa já um tanto velho, entre aspas, porque 21 anos para quem está na música é uma idade já avançada. Como para jogador de futebol, atleta, realmente quanto mais jovem você começa, maior são as suas possibilidades de avançar nos estudos, nessa ciência, nessa arte da música. Sim. Mas, graças a Deus, para mim foi muito satisfatória. Depois do Seu Estopa, eu tive o Daniel, que é falecido vai fazer 1 ano agora que ele faleceu. Sim. Uma pessoa também que o que ele fez por mim foi a coisa que meu pai fez. Então, assim, são pessoas que deixaram muita coisa, muita coisa. Uhum. Depois eu estudei com a professora Ana Valéria Polis, que é a espada da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lá em Tatuí. Uhum. Depois estudei um período na Escola Municipal de Música de São Paulo com o professor Max, que também é um dos espadas da Orquestra do Estado. Bom, enfim, grandes mestres que a gente foi aí acontecendo. Depois eu tive alguma oportunidade, além de fazer cursos, de tocar alguns anos junto com o professor Sérgio Oliveira, que hoje é um amigo da gente aí também, está sempre acompanhando o trabalho. Enfim, são pessoas assim que me ensinaram muito, mesmo que através de puxões de orelha. Né? Apanhando a gente Então, também aprende, né? Desculpa, falei um pouquinho aqui. Foi? Apanhando a gente também aprende, né? Bastante, né? Bastante. Um tapinha não Então, dói. às vezes até ajuda a empurrar um pouquinho, né? Com certeza. Então, mas quando acontece essas coisas assim na vida, a gente às vezes não entende direito, né? Claro. Então, eu tento passar tudo isso para essa rapaziada aí que a gente está instruindo e tem dado bons resultados. E você Né? já Tem dado bons chegou, resultados. você já chegou naquele, porque eu lembro que você tocou com a sua professora, com a Valéria, não tocou? Você já tocou com ela muitas vezes, né? No concerto. Eu trabalhei por uma temporada na Sinfônica do Estado de São Paulo, antes de ingressar na Banda Sinfônica em 95, que eu fiquei por 22 anos trabalhando lá. Então você acabou encontrando a sua ex-professora como depois parceira. Qual é o nome da? Foi assim, eu comecei tocando em orquestra. A primeira orquestra que eu toquei foi na Orquestra Sinfônica de Sorocaba, né, junto com o Pedro Cameron, uma figura que também me impulsionou muito na minha carreira. Talvez foi um dos primeiros que assim que acreditou no meu trabalho como instrumentista, como músico, me incentivou muito. Então, eu conheci um amigo, Juraci dos Santos, que é um camaradaço meu até hoje, e apesar de a gente praticamente não ter se visto durante muitos anos, mas ele me convidou, falou, olha, vai ter o Festival de Inverno de Campos do Jordão, e, poxa, vamos lá, faz inscrição, faz o teste, vamos lá participar, você precisa conhecer o pessoal lá que dá aula em Tatuí. Aí eu peguei e fiz isso. Opa, parece que tem um problema, Val? Tem um chato que fica me ligando aqui desse Vivo, que eu vou acabar cortando. Escuta aí, Vivo. Vou tirar vocês da minha vida. Chato de galocha. Chato de galocha. Não, a gente já fez um plano, eles ficam me ligando o tempo inteiro e eu não sei como eles conseguem atrapalhar tudo que é de importante na minha vida. Fica aí para vocês, Vivo. Eu vou cortar relacionamento com vocês. Mais uma dessas. Você pode dar a mão pro Sérgio e sair reclamando de operadora, porque o Sérgio também adora reclamar de operadora. Não. Deus do céu. Mas então, e daí você estava falando da sua relação com a sua professora. Porque a minha pergunta, na verdade, era a seguinte: desde quando você. Vou chegar nela, cheguei. Desde quando você começou a dar aula, já faz tantos anos, você já teve essa experiência de depois
tocar profissionalmente com um ex-aluno seu ou sua geração ainda não começou a tocar? Não, sim, Já? sim. Tanto é, por exemplo, vou falar de um que já faz muitos anos que a gente toca junto, que é o Gustavo, Sim. lá de Limeira. Pô, o Gustavo, camaradaço da gente aí, agora é um grande amigo, né? Uhum. E a gente toca já muito, começou lá estudando com a gente, tá tocando muito bem, é o professor adjunto, né? A gente faz um trabalho em conjunto lá, Uhum. parte dos alunos fazem aula com ele, a outra parte faz aula comigo, Uhum. e, poxa, é muito bacana, né? Muito Sim. bacana. A gente poder ver, assim, a influência que eles acabam tendo de outros professores, de outros aprendizados, né? De outros lugares que eles vão fazer cachê e Sim. coisa e tal, né? Uhum. Então, tem sim, a maioria que, por exemplo, lá nas orquestras, a maioria são alunos, Sim. né, que tocam. Então a gente tem eu gostaria de ter mais essa proximidade, mas infelizmente a gente não ensaia todo dia. Sim. Então, uma vez por semana, ou 2 concertos por mês, essas coisas assim, né? Uhum. Mas tem sim essa troca de informação. E eles vêm tocar com Excelente. você, então você já chegou nesse nível, quer dizer, o seu trabalho está colhendo esses frutos já, que seus alunos Na compartilham. verdade, sim, na verdade o trabalho é direcionado para isso, né? Ah, tá, É direcionado para isso. certo. Isso tem que ser um resultado do trabalho. O aluno vir dividir com você o. Entrar para orquestra, Uhum. né? Ah, legal. Entrar para orquestra. O Sérgio tá morrendo de dar risada do seu problema aí com a Vivo, dizendo sim! Pois é, Sérgio. Aliás, pessoal, quem está assistindo a gente agora, se quiser mandar alguma pergunta, se quiser fazer algum comentário, se quiser chamar alguém para assistir, pode fazer isso também. E esse programa vai estar depois disponível no YouTube, hoje só pelo Facebook. E na terça-feira que vem a gente vai ter uma nova edição do Teacher's Talk em inglês e a gente vai receber uma convidada bem legal. Se fosse você, não perdia. Val, qual foi a sua, assim, emoção? Qual foi a sua experiência antes da gente mudar um pouquinho de assunto e falar de outras Ah, coisas também? Qual foi a sua experiência assim mais marcante nessa trajetória? Como, se bem que você está falando um pouco da sua vida profissional, de musicista e também da sua vida como professor, mas qual foi sim. aquela experiência assim que você subiu no palco, que você foi tocar, que você falou, cheguei. Teve isso? Quantas? Eu sei que pode ter sido mais que uma. Como que foi isso? Eu vou falar uma que foi, assim, digamos, um divisor de águas, Aham. que foi em 1997, quando a Banda Sinfônica se apresentou num festival mundial na Áustria, Uhum. né? Uma cidade que ficava a 100 quilômetros de Salzburgo, chamada Schladming, se Eu eu não comi sou errado. chocolate desse lugar. Hã? Eu comi O que é? chocolate desse lugar. Trouxeram É, chocolate para mim. então, é isso mesmo. E sabe por quê? Sim, Você vai se lembrar agora que a gente fez um vídeo junto, tempo atrás, falando do Carlos Gomes, né? sim. Então, essa emoção foi muito interessante, porque o, nós fomos sem saber o que encontrar, foi uma odisseia para chegar no lugar, né? Assim, faltando meia hora para o concerto, a mala de partituras ainda não tinha sido encontrada. Parêntese básico aqui que a gente está falando de uma orquestra que tem quantos componentes? A banda sinfônica nessa época tinha por volta de 80, A gente já vai falar né? sobre a diferença de banda e orquestra. Então, são 80 Isso, pessoas que se deslocaram para fazer uma apresentação. Lá, isso, isso. Ah, isso, num festival mundial uhum. de bandas sinfônicas que eu desconheço isso nas orquestras, apesar de trabalhado a vida toda com orquestra, eu nunca vi falar de um festival mundial. A gente vê falar de festivais, Festival de Salzburgo, Festival de tudo quanto é lugar, de Campo Jordão, que reúnem estudantes para estudar, para aprender coisas e participar da orquestra. Uhum. Mas não. E é um encontro de orquestra onde as orquestras vão tocar, mas normalmente não rola um seminário, rola. E isso vou explicar
Depois você daqui a fala de pouco, Campos, né? Porque senão eu não vou responder aqui. É. Bom, enfim, nessa correria aí faltava meia hora e todo mundo, as poucas mulheres na época que tocavam na banda já começaram a chorar. Eu confesso que eu fiquei nervoso também, muito apreensivo, porque tinha assumido a mala e partitura. Você viaja, atravessa o mundo numa situação totalmente adversa, né? E chega lá para tocar, cadê a mala e partitura? Não tem como tocar tudo de cor, um repertório gigantesco e muito... Não tem, né? Não existe a possibilidade em orquestra, porque são músicas grafadas, é diferente de música popular, que pode ser grafada, mas a gente tem uma flexibilidade de interpretação. Lá não. Lá você tem que interpretar o que o compositor sugeriu na partitura e de acordo com a regência do maestro, tá? Uhum. Bom, enfim, a mala chegou e entramos no palco às 9 da manhã, como combinado, varado noite, sei lá, ninguém sabia mais de nada naquele altura do campeonato. Quando terminou a apresentação, aí vem a resposta da sua pergunta, e que eu me emociono, de fato, porque até nesse momento, porque parece que eu estou lá. Foram, assim, 15, 20 minutos de aplauso ininterrupto, e não existiu um cidadão da orquestra ou do pessoal do staff que não chorou profundamente, porque aquilo foi muito mais do que uma vitória. Foi foi um estado de espírito que se formou naquele momento. Foi uma outra coisa, né? E então eu uso isso daí porque foi um lugar, assim, numa outra mundo, com gente que nem sabia de nós, e nós também não sabíamos quem éramos nós. Uhum. Então aquilo foi muito importante para mim pessoalmente, e eu acredito para todo mundo. Tanto é que depois dessa extinção da banda sinfônica, agora no início de fevereiro de 2017, Uhum. ainda mantemos um grupo de WhatsApp com muitas pessoas ligadas lá, e isso tem funcionado, a gente tem ainda trocado ideias por lá, muito bacana, né? Então criou-se e na luta final para tentar manter a banda sinfônica ainda existindo, Uhum. né? Aí a gente viu, se teve algumas dissidências, mas a gente viu que muita gente que não tinha ideias contrárias naquele momento se uniu fortemente para que não acabasse. No entanto, mesmo com todos os esforços, não teve volta política, né, para fazer isso. É lamentável, mas isso não cabe a mim ficar discutindo agora. Estamos aqui para falar de coisa melhor, né? Vamos falar de Mas coisa foi boa, esse, né? É. eu falo que esse foi, acho que, o momento assim que, que estimulou muito a minha carreira, né? Uhum. Queria dar um beijo para a Sônia Sartori, que está assistindo a gente. A Sônia sempre vem. Sônia, manda uma mensagem para nós aí, faz uma pergunta. O que você gostaria de saber sobre uma orquestra? A gente tem um professor e um músico profissional no programa de hoje. A minha tese, Val, de quando a minha graduação, de português e inglês, eu fiz falando sobre a música. Essa foi a minha tese, porque eu acredito enormemente que a música pode mudar, a arte muda a vida das pessoas, né? Mas antes da gente entrar nessa filosofia profunda, queria que você me contasse, que você me dissesse qual foi o instrumentista mais sensacional, assim, na posição. Não sei se também cabe você dizer, aí você me fala se eu tô fazendo uma pergunta besta. Aquele maestro ou aquele cara ou aquela coisa que você tocou que você falou, nossa, isso daqui também, assim. Eu não consigo dizer um show que eu tenho. Será que teve um? É, Teve algum pra você? Do lado de lá? olha, eu assim, eu vou falar do que eu não no palco. No palco é difícil dizer porque eu seria injusto, né? Porque tem muita gente legal que a gente esteve no palco junto. Eu vou, assim, vou citar nomes assim da música brasileira, Uhum. que participaram da orquestra junto com a gente. Até esse dia eu coloquei lá eu postei agora um vídeo que o maestro Sadao Shirakawa
compartilhou nesse grupo do WhatsApp dos remanescentes aí, né, dos amigos da banda sinfônica, e ele colocou que quando a gente tocou com o aniversário, foi um dos aniversários da cidade de São Paulo, em 2011, 10 ou 11, não sei, que foi com o Demônios da Garoa. E aquilo foi um showzaço, assim, muito bacana, né? Foi muito bacana. Guilherme Desmonte foi sensacional, deu uma aula de profissionalismo, de música para a orquestra. Hermeto Pascoal, aquele grupo de Belo Horizonte, o Acti, que trabalha com PVC, né? Com canos, faz todos os instrumentos de vidro e de cano de PVC. Então, não dá para falar muita gente. Fora os maestros nacional, aqui do Brasil e internacional, assim, que nem eu vou citar um só, o Lázaro Marosa, que acabou se tornando praticamente o maestro da casa, que quando ele chegou foi assim, foi uma coisa muito espetacular, que ele trouxe composições novas e trouxe uma dinâmica diferente do trabalho que a gente não conhecia aqui no Brasil, pelo menos enquanto o grupo sinfônico, da banda sinfônica, estou falando, né? E, bom, enfim, trabalhei com o maestro Eleazar de Carvalho, uma pessoa assim que todo mundo deveria ter, e com certeza um dia vai ficar até mais esclarecido a importância que ele teve na formação das orquestras aqui no Brasil. Então, é muita gente. Mas eu vou falar enquanto espectador. Eu tinha um tempo já é de uma outra estudante. posição, né? Você está saindo do palco e sentando na plateia, é isso? Na plateia. Tá. Isso. Para eu poder falar de grupo, eu não vou falar eu estou falando dessas pessoas que eu toquei no palco junto, Sim, né? sim. De contrabaixista não vou falar porque assim tem 1 milhão, muita gente boa. Já falei dos meus professores, que são as pessoas que eu considero até hoje, sempre vou considerar, né? Até vou mandar um recadinho aqui, já que estão, né? Mas eu nunca falei mal, jamais, de nenhum professor. E eu acho pouco provável que eu vá falar mal de algum professor meu. Eu acho isso impossível da minha parte. Eu tenho certeza disso, né? Que eu já tenho, digamos assim, personalidade definida suficiente para dizer isso. E teve uma época, e sempre tem uns bandidos, cara de pau, que quer defamar a gente por aí, né? Então, esses caras, eu vou mandar uma banana para esses negros agora aí, que quero vir falar na minha cara que isso daí que andaram muitos anos falando de mim aí para ele, né? Então eu só tenho a agradecer meus mestres, meus professores. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o professor maestro Marcelo Antunes Martins também, né? Para o Marcelo. Saúde para ele. Maravilha. É isso aí mesmo. E daí, então é por aí. Como espectador, teve algum evento assim? Teve dois maestros com 2 orquestras. Eu assisti 2 apresentações de 2 maestros com 2 orquestras diferentes. Um foi o Loren Mazel, que é falecido. Ele veio com uma orquestra, digamos assim, que não de primeira divisão da americana, e fez um trabalho que eu não acreditei, assim. Falei, como que pode? E depois ele veio com uma outra orquestra de primeiro mundo, de primeiro escalão, né? E assim, aí a gente vê a qualidade desse intérprete. Sim. Ele conseguiu fazer o mesmo trabalho com 2 orquestras de teor técnico diferente, uma um pouco menos, outra um pouco mais, bem mais, na verdade, mas você sentia a presença musical em todo esse trabalho dele, né? Então, para mim, foi assim um grande aprendizado como ouvinte, né? Espectador. E um outro maestro que também fez um trabalho semelhante, o nome dele é Charles Dutoit, uma coisa isso. Eu não sei falar o nome, mas que também aconteceu a mesma coisa. Veio primeiro com uma orquestra de segunda divisão, mas assim, que já é top. Sim. E depois veio com uma orquestra da Rádio Nacional Francesa,
Assim, aí você fala, eu, eu falo para todo mundo até hoje assim, como eu gostaria que todas as pessoas do planeta tivessem essa oportunidade de, de escutar, de viver esse momento, porque a orquestra sinfônica, uma organização sinfônica, ela é um mar, né? Ela é um oceano de possibilidades. Então as pessoas às vezes ainda têm um certo preconceito porque nunca se depararam com esse mundo artístico elevado, né? Porque, imagine, tem orquestras que tem 100, 120 músicos até hoje, né? Apesar de toda a crise mundial que diminuiu muitas orquestras, algumas chegaram até sucumbir, exemplo da banda sinfônica e de outras que estão sendo assim, totalmente Dizimadas, né? Vamos botar fogo. aniquiladas, né? Mas mesmo assim, ainda eu acho que não tem como acabar, porque tem muita gente jovem aí, como nunca existiu antes aqui no Brasil, praticando, treinando, aprendendo. E a gente acontece assim, né, Fernanda? Quando você se depara com um instrumento como o violino, né, com outro instrumento da orquestra, isso vai fazer com que você entre no mundo, em todo mundo. Ele vira, você deixa de ser uma pessoa local para ser uma pessoa do mundo todo, porque você vê agora garotos assim que estão na favela e hoje falam inglês, falam alemão, tocam nas várias orquestras do mundo, e mesmo os que não conseguiram êxito, que não é todos, né? Não estou nem falando mas estão trabalhando forte no local, que eles têm a vida deles, têm a família deles, e podendo ajudar em outros ambientes. Então, é um resgate da cultura, é uma verdadeira educação. Isso eu não tenho dúvidas do que estou falando. Eu sei que tem muito professor que não tem essa parte que eu adquiri com a música, que talvez não entenda isso direito, mesmo sendo educador. Então, a música, ela devia ser realmente obrigatória mesmo, sabe? Eu fico muito feliz que nesse projeto de Limeira, aqui de Indaiatuba e de uma série de outras cidades que tem aí esses projetos para educar os jovens, né? Muda a vida, muda a vida. Eu acho isso também, acredito muito fortemente nisso. Mas antes da gente. O Sérgio está fazendo uma pergunta que eu vou emendar com uma outra. Qual é o mínimo de músicos para se poder ser chamado de orquestra? Com essa pergunta, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo qual é a diferença entre orquestra de câmara, orquestra, orquestra sinfônica e banda. Qual é a diferença desses corpos? Corpos musicais. A diferença ela está no número de componentes, né, para começar, e no estilo musical. Por exemplo, a orquestra de câmara, ela é chamada câmara porque ela tocava num salão, a exemplo de saraus e coisas e tal. Então era no salão, num salão que, assim, digamos, para 20 músicos, uma coisa assim, um salão que cabe 50 pessoas, 100 pessoas, né? Lugares menores. Então o repertório tem muita camerata que a gente chama, porque camerata que é cordas. Então aí acaba tendo só essa qualidade, repertório para camerata, repertório para orquestra clássica, que tem sopros já, tem percussão, mas é bem reduzido ainda, que é no período que a gente fala do período barroco, no período clássico da música, né? Isso daí é até o século XVIII. Essa formação foi bem divulgada, foi muita música escrita para esse tipo de formação, tá? Orquestra de câmara e orquestra clássica, orquestra barroca, fala barroca, mas é uma orquestra de câmara também, porque ela não tem, normalmente as orquestras barrocas não têm muitos integrantes. Fala barroca por causa que se dedica ao repertório da música barroca, normalmente faz um trabalho de música histórica, certo? Aí, a orquestra sinfônica, ela teve seu auge
assim, digamos, no final de 1900, 1800 para 1900, que é o alto romantismo. Então ali já antes da música de Stravinsky, que já tem uma outra ponto de vista, né? Porque coincidiu com o modernismo, com várias tendências de mundiais, né? Que acontecia principalmente na Europa, que na época era assim, voltando um pouco. Viena foi o centro, a Viena foi o centro, digamos assim, musical do classicismo. Uhum. Mozart, Haydn, Beethoven. E Paris foi digamos assim, da Idade Moderna, né? Foi no centro cultural, antes de Nova York, inclusive. Então, Paris, tanto é que assim, Villa-Lobos tem metade das obras dele, ou mais, que foram editadas, e até hoje a gente tem que, acho que, pagar ainda direito autoral de algumas obras dele, que foi editado em Paris, né? E é uma outra parte em Nova York, tá? Aí, então, é isso. O auge da orquestra sinfônica, que isso aí é com 120 músicos, com obras de duração até de algumas óperas de 5, 6 horas, no caso das óperas de Wagner. Bom, enfim, já estava numa maturidade muito, muito grande a orquestra sinfônica. Uhum. E a banda sempre existiu como militar, Uhum. como de coreto, e como, bom, enfim, banda assim, banda escolar, banda fanfarra, todas essas coisas, porque a predominância são de instrumentos de sopro e percussão. A partir do pós Segunda Guerra Mundial, nesse período de, digamos assim, do modernismo até o final da Segunda Guerra Mundial, começou a estruturar a banda sinfônica. Uhum. Então, o que é uma banda sinfônica? Que difere ela de uma banda militar, digamos assim, que de marcha, ou assim, porque ela começou a tocar sentado, o pessoal começou a tocar sentado, as pessoas iam até a banda para ouvir e trabalhar um repertório totalmente novo. Sim. Né? Não tocava-se mais músicas históricas. Uhum. A banda sinfônica, uma assim, da coisa marcante mesmo da banda sinfônica é você pegar uma música que um compositor lá, por exemplo, muitos dos húngaros escreveram obras relacionadas ao período da guerra, né? Principalmente da Segunda Guerra. Então, ele pegava aquela coisa meio densa, aquela harmonia que ninguém tinha ouvido ainda, e começou a colocar para fazer essa coisa sinfônica. Muito das orquestras torceram o nariz para esse tipo de composição. Uhum. Isso ajudou muito na ascensão da banda sinfônica. Tá? Sim. E para ela se tornar... isso agora eu vou falar uma opinião minha por causa da experiência, mas eu nunca vi escrito isso em nenhum lugar, mas graças à prática eu pude perceber. Muita gente fala assim, por que tem contrabaixo na banda sinfônica, sendo que a predominância, ou praticamente todos os instrumentos são de sopro, e a parte da percussão muito grande. Instrumentos novos que nunca foram usados na orquestra são usados na banda sinfônica. E por que tem contrabaixo? Primeiro, para dar esse suporte sinfônico da orquestra, para dar essa sonoridade mais, digamos assim, de melhor qualidade, para ninguém sair fora dos padrões da sala de concerto. Dá para entender isso? Sim, dá para entender. Isso? Dá para entender. Ah, então, o contrabaixo, o instrumento, o naipe de contrabaixo foi associado na banda sinfônica para dar esse suporte, digamos assim, para dar esse equilíbrio sonoro que não tem normalmente numa banda militar que marcha, né? Mas é uma outra ideia musical, né? Nenhuma é melhor, nem outra é pior. É uma outra ideia musical. É uma união então, de dois estilos, né? Que são um pouquinho sim. diferentes, mas que não era possível, e daí a partir da banda, então, né? Então, assim, a orquestra, ela não tem um número mínimo
de instrumentistas? Respondendo a pergunta do Sérgio. A Não, orquestra é o estilo de música que ela vai tocar, a interpretação, né, a música que ela toca. Por exemplo, normalmente, quando você tem um quarteto ou um quinteto, vamos chutar aqui, assim, fazer só né? Isso não pode ser, não existe nada escrito assim, até 10 músicos não é orquestra, depois de 10 músicos é orquestra, não tem nada disso. Mas, normalmente, os grupos que têm menos de 10 pessoas, 15 pessoas, é considerado ensemble. São grupos que não têm necessidade de ter um regente, por exemplo. Uhum. Que é tão pouca gente que dá para você combinar com o outro. É um conjuntão. É um conjunto, né? Tipo uma orquestra de Ray Conniff. Tinha, vamos supor, 15 músicos lá. Então ele tinha um ensemble, ele não tinha uma orquestra. Depois, é óbvio que, na verdade, ele tinha uma orquestra, né? Sim. Roberto Carlos tem uma orquestra. Uhum. Mas eles começaram com grupos menores e isso foi se expandindo de acordo com o din-din que vai entrando, né, com quem está investindo também. Então, tá? além da... Mas o número... mas eu diria assim, o número básico para você ter uma orquestra é por volta de uns 15 músicos, mais ou menos, né? Aí você já começa a ter um grupo de câmara, né? Por aí. É um grupo pequeno. E daí, qual é a diferença entre sinfônica e filarmônica? Do ponto de vista técnico, nenhum. Né? Nenhum, não existe nada que difere. É que, assim, a orquestra sinfônica, normalmente, ela tem uma associação e o Estado, mesmo que não administre diretamente, mas ele tem, digamos assim, ele manda. Uhum. O poder público tem um domínio de mandar ali, ele pode exigir coisas ali. Né? Então, tudo que depende diretamente ou com uma quantidade de porcentagem muito maior das verbas vindo do Estado, verba pública, é considerado sinfônica, orquestra sinfônica. E a filarmônica, ela pode também ter isso, só que a administração do Estado não apita nada lá. Uhum. Não é ele que manda. Quem decide normalmente são os músicos da orquestra. Cria-se uma comissão onde os músicos decidem quem vai ser o novo regente, que repertório vai ser executado naquele ano, quem vai ser o ano que vem o representante dos músicos. Digamos assim, é uma associação de fato, né? Como o que quer dizer filarmônica, é isso daí. O Sérgio está falando, perguntei porque algumas noivas que atendo informam que já contrataram uma orquestra para cerimônia religiosa. Eu entro em parafuso, ele está dizendo. Então, às vezes, é muito comum, né, em casamento, o pessoal tocar música clássica, né? É muito comum, né? É meio snob, mas é bem comum, né? Então, normalmente são orquestras de câmara, porque não cabe tanta gente, teria que sair quase todo mundo da Os igreja. convidados saem, os músicos... né? Mas tem umas figuras, tipo o nosso querido Padre Chico, aqui de Indaiatuba, né, da Igreja Santa Rita de Cássia, que não, ele entrou num acordo, né, para que se reformasse a igreja de modo que coubesse uma orquestra sinfônica na igreja e as pessoas continuassem lá para poder assistir. E isso tocou jazz sinfônica, tocou Orquestra Sinfônica Campinas e uma série de outras. A nossa Orquestra de Câmara de Indaiatuba fez inúmeros programas lá, então muita coisa aconteceu lá, o palco né? Graças sagrado, a essa visão do padre, né? O palco sagrado da Santa Rita de Cássia. O Sérgio está falando, pois é. Então, aqui apareceu uns 40 músicos quando houve orquestra, né? É por isso que ele entrou. Então, aqui em Indaiatuba tem muitas orquestras né, que são evangélicas, usa esse nome evangélico hoje, né, que tem uma forte ligação com a formação religiosa e musical dos seus fiéis, né, dos seus seguidores. Algumas, por exemplo, aqui, eu dei muito tempo aula aqui na Igreja da Assembleia de Deus Central aqui de Indaiatuba, e a gente vê assim que eles têm uma estrutura fantástica para ter uma orquestra, e eles têm uma orquestra no culto,
né? Tô dando exemplo de uma, viu, gente? Não tô... É que eu tenho ligação, tá Qual que certo? é a orquestra de Então, posso Sorocaba? Que responder. tem uma pessoa de Sorocaba assistindo a gente agora, o Osmair Matias. Salve, Opa, Osmair. Qual que é a orquestra de aí, Sorocaba? desculpa, A orquestra de para mim, o Sorocaba. que que tem? Alguma orquestra em Sorocaba? Você já tocou lá? Ah, não, comecei minha carreira, acho que deve ter, não ter escutado o início da nossa conversa. A Eu? primeira orquestra, Eu que perdi, foi. a primeira orquestra sinfônica que eu toquei na minha vida foi na Sinfônica de Sorocaba. Isso aí eu entrei lá em 89, 88, 89. Ai, que chique. Toquei por 5 anos lá. Ô, Val, onde é melhor trabalhar? Numa orquestra sinfônica ou numa orquestra filarmônica? Do ponto de vista. Eu nunca trabalhei no... Ah, então, aqui no Brasil, eu não sei, assim, tem a Filarmônica de Minas Gerais, Hum, mas eu acho que assim, a não ser que você esteja totalmente engajado no trabalho da orquestra, digamos assim, dentro da parte administrativa, né, muito ligado, não tem diferença nenhuma, né? Não tem diferença nenhuma. Porque, na verdade, sem um subsídio ou patrocínio, é muito difícil você manter uma orquestra, porque é um trabalho como de uma indústria. Você vai lá de segunda a sexta e tem mais. O camarada que trabalha na indústria, ele às vezes no sábado, domingo, ele não precisa ir ao trabalho. O músico trabalha no sábado e no domingo, inevitavelmente, né? E aqui no Brasil e no mundo todo, praticamente, o músico ele não é ligado a uma estrutura. uhum, Ele é vinculado a inúmeras estruturas, porque ele é convidado para dar aula, ele é convidado para trabalhar como convidado em outras pequenas formações. Faltou um figura lá, por exemplo, em 2006, também tive esse privilégio de ser indicado para fazer parte da Sinfônica Brasileira, que que tem sede na cidade do Rio de Janeiro, para fazer a turnê nacional, né? Foram 15 dias de turnê por 10 cidades brasileiras. uhum. Foi em Belém, Aracaju, São Luís, Belo Horizonte, Vitória, Corumbá. Foram várias, São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente vê assim que tinha lá o apoio tinha apoio da lei de incentivo, tinha que ser. Então precisa ter esses apoios, senão você não consegue movimentar. Mas eu digo, gente, às vezes acho que isso não influencia, mas nós vamos ver que todos os países pós-recessão se estruturaram em cima dessas orquestras, dessa coisa cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Se a gente não se estruturar em cima disso, onde que essa rapaziada aí que está tocando pra caramba vai poder desenvolver seus talentos, sua formação como cidadão, né? Então não é um dinheiro desperdiçado ou mal investido, não é não, né? Por exemplo, Corumbá nunca tinha uma orquestra, nunca ninguém tinha visto uma orquestra lá em Corumbá. E o que aconteceu? Quando a orquestra foi tocar lá, nessa turnê aí da Orquestra Sinfônica Brasileira, que eu tive imenso prazer de participar, foi todo mundo. Tinha 20 mil pessoas assistindo a orquestra. Mais de 20, foi todo mundo. É uma coisa inacreditável. O maestro assim, virou o rei do rock, sabe aquelas coisas assim? Então, é uma coisa muito bonita, de gente tirando foto conosco, pedindo autógrafo. Então, isso que eu acho interessante. Às vezes a gente para quem está em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades metropolitanas, acho que isso daí é uma babaquice. E tem gente que mora em São Paulo, nunca entrou no Teatro Municipal, Pois é. nunca foi na Sala São Paulo e não paga nada. Tem concertos lá de graça. Sempre teve. Todas as administrações teve isso daí. Então, eu aconselho todo mundo aí, enquanto é tempo. Pois é, né, meu bem? Olha, o Gilberto chegou! Salve, Gilberto Reis Vessoni! Tudo bem? Essa é a edição em português do Teacher's Talk. Lembrando que terça-feira tem edição em inglês.
Olha, Val, Ai, Chiquinho. eu acredito que a educação vai mudar e muda a vida das pessoas de verdade. E a arte, a cultura é o que realmente forma o caráter, né, das pessoas, porque é onde você, tudo isso que você falou aí, que lindo, a gente nem combinou, nem precisei fazer muita pergunta para você dizer, porque a gente compactua da mesma ideia e a mesma crença de vida e de sociedade. Então, assim, sem a arte para poder formar as pessoas, realmente a gente vai se transformar em sei lá o que, a barbárie total, né? Porque é com a arte que a gente toca coisas que estão em níveis, enfim. É, Então, assim, e além ó, do que, exemplo eu acho de- também que essa experiência de orquestra, que é uma coisa fantástica, porque a cumplicidade que você tem, você precisa do seu parceiro. Você não pode abrir mão do seu, de quem está tocando do seu lado. Você tem que estar ligado naquilo. Você tem que respeitar o outro. Então, assim, a arte, a cultura, realmente elas deveriam ser prioridades na pauta de qualquer político que se então, preze. é, mas sabe, viu, Fernanda, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, até um tempo atrás nós não faríamos nessa intensidade. E Sim, dá para ver que todo mundo está apoiado agora nessa coisa artística, seja de que, estilo independente do for, estilo, sim. independente do estilo, né? Hum, Então, a exemplo do Serginho aí, nosso camarada que está fazendo aí as lives dele, que isso. me deu essa oportunidade, se quiserem participar aí na próxima quinta-feira. Trabalho, que nem o trabalho que vem sendo feito de todos os artistas, gravando pequenos vídeos de boa ou de qualidade não tão boa, mas de coração, que tem feito esse trabalho, Uhum. exposto todo lá, a sua vontade de sobreviver. É que eu falo, a meninada aí arrebentando de fazer coisa linda. Então, num desses cursos que a gente fez aí de produção cultural, Uhum. a professora começou falando assim, antes de falar, ela entrou na sala e pegou todo mundo de surpresa e falou assim, alguém aqui pode me dizer quais são as 3 indústrias que mais crescem na humanidade? Em todas as épocas sempre foram. Bom, infelizmente é a que mais cresce, né? E tem essa aí. E todo mundo fala, a indústria de energia, ela falou, essa também. Então é a indústria bélica, a indústria de energia e a indústria de entretenimento. Uhum. E quando teve a crise meada no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, nunca se produziu tantos musicais, tantos filmes, tantos shows e tanto tudo. Então, estou falando aqui para a rapaziada aqui do Rock and Roça, se tem alguém aí escutando aí, vou repetir aqui, reforçando. A gente tem que se preparar, o artista tem que se preparar, porque a demanda vai ser, eu tenho quase certeza, porque é histórico isso, Uhum. a demanda vai acontecer. Por quê? As pessoas precisam da arte para se regenerar. Não estou falando de poder aquisitivo, né? De dinheiro, mas a arte ela é fundamental para que isso aconteça, para que tenha essa reestruturação. Então não é esse papo de economia, não é essa bobeira nada, isso daí é conversa mole, saúde. Nenhum tostão que foi tirado da educação foi para a saúde, gente. Botem isso na cabeça de vocês. Isso é a maior mentira que foi inventada na humanidade. Nenhum centavo que foi tirado da cultura foi para a saúde. E o novo culto precisa de menos hospital, de menos tudo, droga, de menos tudo, porque ele vai estar abastecido, tá? Então não entrem nessa, não vá nessa conversa mole dessa gente ignorante que está querendo dominar o mundo aí, que tem dominado, mas isso não vai, é impossível Não acontecer. vai, Isso não. é histórico. Então, o que vai acontecer é isso daí, uma reestruturação, e já tem acontecido. Grandes artistas em prol da Amazônia, em prol da Covid, em prol de não sei o quê, nunca. Então a gente está provando aí. Em prol da E a gente não Covid, faz não. Artistas em prol da Covid, a não. gente Em não, prol da. É. a gente não faz garfo, Uhum. por isso que a gente não tem muito valor. A gente não faz um pneu de carro
por isso a gente não tem muito valor. Mas o carro tá parado aqui, mas tá todo mundo aqui ligado, tá? Tá tudo ligado. Eu xinguei a Vivo aí, mas é brincadeira, galera. A gente tá Não, precisando da não, Vivo pode também. xingar. O Sérgio adorou. O Sérgio, assim, ó, deu clap pra você. E a Deise tá falando, além de excelente músico, Valgério, você é um grande professor. Estou adorando. Obrigada, Deise. A Deise é a próxima que vai vir fazer um Teacher's Talk com a gente aqui, edição em português. Aí, nossa querida que ensinou muito pra gente aí, né, Deise? Muito. Essa é uma pessoa do coração, ela, Dona Marta, beijão aí pra vocês. Você sabe que eu amo muito vocês duas, né? Você também, Fernanda, você sabe, né? E ainda bem que você falou que você me ama, que eu já ia ficar louca aqui de ciúmes, imagine. Eu só fico falando que amo esses homens todos da minha vida, os homens da minha vida. Outro dia eu fiz uma live com o Sérgio e falei: eu ligo pro Sérgio só pra dizer que amo ele quando escuto uma música. Mas a Lu sabe, tô permitida. A Adri também sabe desse nosso amor aqui. É isso aí, vambora. Ô Val, já faz um tempo. A gente tá aqui. Vamos partir pros finalmente? Antes da Pode gente ser. encerrar, queria que te pedir uma coisa. Como é que você imagina? Você já disse isso com certeza, né? Que você, bom, é difícil dizer como a gente vai sair dessa quarentena, mas eu tenho pedido para os convidados que têm participado conosco aqui para eles deixarem o seu depoimento. Assim, já tem alguma lição que você aprendeu durante a quarentena? O tempo todo. Tempo, Só lição. sim. Só lição. Já quase morri de infarto, porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. É muito cruel isso, muito cruel. Tem gente espanando que está passando mal mesmo, de fato, Sim. né? Mas assim, é uma lição a ser cumprida e eu acho que mudou, mudou, mudou. Eu só espero que, como eu disse no início da nossa conversa, que quando as coisas voltarem a ser presenciais, que as pessoas não escravizem demais todo mundo, porque o tempo não vai dar para fazer tudo que tem sido feito agora e mais a presencial. Então vai ter que ter uma combinação dessas coisas. Mas com certeza essa combinação vai de pouquinho se encaixando e nós vamos entrar numa nova era de comunicação para valer. Sim. Então, muita porcaria deixou de ser evidente com essa pandemia. Porque tem muita coisa educativa, tem muita coisa boa, né? E tem muita gente se propondo a ouvir as coisas boas, nem que seja 2, 3, já vai acrescentar muito na vida de todo mundo. Eu sou muito otimista nesse sentido, né? Muito otimista, tá? Torço para que todos nós tenhamos saúde, todos nós, assim, todos nós do planeta tenhamos a saúde, que quem foi em sacrifício e ainda vai em sacrifício, seja uma bênção, e a gente tem que ficar muito agradecido por essas pessoas que foram ceifadas, no bom sentido da palavra, e com todo o esforço que tem se dedicado os profissionais da área de saúde. Tem político aí que também tem se empenhado muito, a gente também não pode deixar só falar mal, não. Tem muita gente que está se empenhando demais para que coisas aconteçam da melhor forma possível dentro dos seus nichos de trabalho, seja na cidade, seja fora da cidade, seja fora do país, enfim, tem muita gente comprometida. E eu acredito que vai ser uma fase vitoriosa, tá? Também acredito, e eu vou deixar entre aspas esse que eu acredito, que toda essa coisa aí de que vai quebrar a economia, que não sei o quê, olha, gente, de boa. Eu acho que o povão mesmo, não vai, sabe, pode piorar um pouco, mas a gente já vive numa situação muito Precário, difícil, sim. entendeu? Então, é o povo que vai dando as determinantes, que vai abrindo aqui, vai abrindo ali, não é, sabe? Então é isso, a voz do povo é a voz de Deus, e é mesmo, pronto, é isso que eu acho. O próprio povo vai dando o seu rumo, existe, vai a minha esposa, né, minha querida esposa Adriana,
ela fala uma Te coisa, vai amo, ser talvez um bom Adriana momento. Chavigatti, te amo, Adri. Sempre falo que amo a Adri também. Vai, continua, desculpa. Então, e ela fala uma coisa, vai ser um momento também de se treinar coisa do perdão, Uhum. né? Porque tem muita gente aí que tá depondo contra a vida e de uma forma desesperada, e a gente vai ter que também trabalhar essa coisa do perdão, vai ter que ser trabalhado essa coisa da, da paciência, tudo vai ter que ser retrabalhado. Isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo. E quem não abriu os olhos ainda, eu faço votos que abram, porque sem investimento não existe a possibilidade de você progredir. Não existe. Não dá para ficar parado esperando. Não dá. Não tem jeito. Né? Dá vontade, mas não tem jeito. Então é um tempo de muito trabalho. Não dá. Infelizmente, a gente queria estar todo mundo na praia curtindo, né? Mas tem que trabalhar. Vai ter que trabalhar. E principalmente para a gente que está na área educativa, o trabalho foi ininterrupto. Está sendo cada dia mais forte. Né? Então, a gente pede que tenhamos saúde, determinação, boas ideias, pessoas que nem você que está abrindo um espaço aí para poder a gente poder se manifestar nesse momento e dar a nossa opinião. É isso aí. Um beijão aí para todo mundo, um grande abraço. E também posso vou falar uma coisa, que um convite. Amanhã o Rock em Roça faz a sua participação no 28º Maio Musical aqui da cidade de Indaiatuba, que esse ano vai ser o primeiro ano virtual. Uhum. Então, tem gente que ainda não está acostumada, é difícil mesmo, falta aquele calor do artista com o público e coisa e tal. Mas eu peço que quem puder assistir e estar participando e mandando recados, né, as mensagens, porque também não é fácil o que a administração consegue manter esse tipo de coisa, mesmo que seja. Então, tendo um apoio muito forte, uma ligação entre os artistas e essa parte cultural da cidade para que isso aconteça da melhor forma. Então, a gente toca às 8 da noite e às 9 da noite se encerra com a Sinfônica. Então, as bandas, o Rock em Roça que vai fazer o encerramento no dia 31, né? Às 8 da noite aqui no Brasil. Tá lá acho que tá no Facebook, vai estar no YouTube e também vai ser transmitido pela página da cidade de Indaiatuba. Tá certo, gente? Então, fica esse convite aí para a gente continuar mais um pouquinho juntos esse final de semana. Com certeza que eu vou assistir, vou acompanhar, vou curtir, vou compartilhar, fazer tudo. A gente não falou sobre um monte de coisa Posso que falar uma coisa? você faz o que você Eu quiser. achei muito legal o trabalho do Gaudier lá, o Dão Ferreira, muito show, Foi bom. foi demais. Hein? Você não imagina a minha emoção de assistir o Gaudier, Val. Eu tive no Maio Musical, você sabe, quando eu era, né, quando o Maio Musical começou, eu praticamente já estava lá, então assim, eu fiquei muito emocionada de verdade de ver o Gaudier tocando no Maio Musical, chorei aqui e, enfim, de alegria mesmo de saber que meu filho conseguiu sabe, chegar e, enfim, é muito emocionante. A música, o, isso tudo que a música desperta, embora o Sérgio tá morrendo de rir da minha cara, agora a mãezona pira mesmo, com certeza. Eu acho que a arte e a educação é que vão mudar o mundo e ponto final, e não abro mão disso. A política é um instrumento de mudança também. Essa história que você acabou de contar da orquestra, de construir democraticamente os líderes da orquestra, eu espero que o Brasil chegue no ponto que eu assisto hoje no lugar onde eu estou aqui. Existe uma democracia quase absoluta, onde os diferentes dialogam. Eu espero que o Brasil chegue lá e eu estou empenhada nesse tem esse propósito de vida quase, praticamente. Val, eu queria que a gente tivesse falado tanto outras coisas, eu queria que a gente falasse sobre o Brandenburgo Eu volto. 3. Pronto, maravilhoso. Você tem que voltar, cara, porque essa sua visão do rock, do Bach e do Brandenburgo, as coisas que eu aprendi com você, não foram poucas, não. E aprendi muito sobre o amor também. E você sabe que é verdadeiro, sincero e é uma alegria essa amizade. O Teacher's Talk vai ao ar toda terça-feira, todo sábado. Terça-feira que vem a gente volta.
edição em inglês. O que você quer falar mais antes da gente se despedir de verdade, meu amor? Ah, então, vamos fazer assim, deixa combinado. Da outra vez, eu fiquei falando um pouco mais assim da minha trajetória, né? Falei pouco dessa coisa da música em si, né? Sim. Aí a gente foca um pouco mais nessa coisa da apreciação musical, que envolve assim, quer dizer, tudo que a gente já tem hoje são coisas que já vêm sendo já existe, né? Só que com uma linguagem diferente. O Sérgio talvez seja muito apto para falar isso, que trabalha com essa coisa da música eletrônica, do DJ, que é uma figura hoje que está, digamos assim, está muito em evidência, né? Uhum. Muito em evidência, e faz parte de um trabalho musical muito sincero também, né? Então, isso envolve a coisa da apreciação musical, né? Que não interessa os caminhos que você busque para transmitir isso, né? Então, isso é muito importante. Exato. Então a gente tem uma agenda cheia essa semana que vem. Amanhã tem o Rock and Roll, no encerramento do Maia Musical. Na terça-feira tem o Teacher Talk. Na quinta-feira tem o Sérgio. Na quinta que você vai lá, né? No Live Leve Quinta, do Sérgio. isso, quinta. O Sérgio também faz live leve na segunda. Eu não sei quem vem na segunda agora, mas ele está fazendo 2 edições por semana, segunda e quinta-feira. Vamos fortalecer essa rede de amizade, de energia boa, essa rede do bem. Never underestimate a mother. É isso aí, Sérgio. Nunca, nunca. O amor de mãe é o amor mais verdadeiro que vem. Manda um beijo pra Dona Otília, pro seu Valdemar, pro Fabiano, pra todo mundo. Será dado. Diga que eu amo Opa. eles. Amo eles e é isso. A dona Otília perguntou de você. Eu falei, a Fernanda? Ai, Eu que passei lá ontem, delícia. ela perguntou de você. Manda um beijão pra ela. Fala que eu tô morrendo de saudade. É, Val, querido, fica com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo programa. Você já vai voltar então, estamos fechados. então tá bom. Muito obrigado, viu? Valeu, Valeu, tudo de bom. valeu, valeu. É para eu sair fora? Não, fica um pouquinho só. Deixa eu desconectar as coisas aqui.